Bem, boa noite. Um comentário rápido a respeito dos últimos acontecimentos políticos do país. Nós estamos vivendo uns dias de muita agitação, uma agitação que seria absolutamente desnecessária, por conta de uma insistência, eu diria, personalista do presidente da República, deixando à parte a discussão específica desse conflito que também bastante inoportuno entre o presidente e o ex-ministro da Justiça, mas centrando num ponto específico, que foi a nomeação de um delegado alegadamente ligado com laços de amizade com a família do presidente da República e por conta de, de, da nebulosidade que apareceu em relação a esta nomeação, a suspensão dela por uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Né? Não se trata sequer de um episódio, digamos, inédito na história recente brasileira. Nós já tivemos pelo menos mais dois casos semelhantes em que, por fundamento numa ideia de desvio de finalidade, o Supremo Tribunal também suspendeu nomeações. A mais famosa de todas, a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ser chefe da Casa Civil da ex-presidente Dilma Rousseff. Né? Na ocasião, também, o Supremo, numa decisão do ministro Gilmar Mendes, considerou que haveria um desvio de finalidade, considerou o ministro, naquela época, que a nomeação do ex-presidente tinha como móvel, né, evitar ou tirar o ex-presidente da esfera criminal da primeira instância da Justiça Federal, né, porque ele, como ministro de Estado, subiria à competência criminal do Supremo Tribunal Federal. Né? Por conta dessa decisão, que, como toda decisão judicial, é uma decisão que pode, né, ser questionada, é óbvio, mas questionada nos seus fundamentos jurídicos. Né? Mas, infelizmente, a discussão jurídica acabou ficando em segundo plano, e talvez até, diria, em terceiro plano, uma vez que, por conta da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a própria presidência da República acabou por revogar o ato de nomeação, possivelmente aí fazendo com que o mandado de segurança impetrado pelo Partido Democrata Trabalhista, até na minha interpretação, perdesse o objeto. A discussão deixou de ser jurídica para ser uma discussão pessoal, né? de natureza absolutamente teratológica, porque começaram aquelas acusações até sobre as circunstâncias em que o ministro, no caso, o ministro Alexandre de Moraes, teria sido indicado para o Supremo Tribunal. Ora, isso não faz o menor sentido do ponto de vista estritamente jurídico, uma vez que se o ministro Alexandre de Moraes ministro do Supremo Tribunal, indicado pelo presidente, qualquer que fosse ele, aprovado pelo Senado Federal na composição que era a composição da época do Senado Federal. Portanto, inclusive, nem é um ato, digamos, exclusivo do presidente da República. Nós diríamos até que é um ato complexo, né? Uma vez que ele deriva, não é, de vontades que não são apenas de um órgão, né?
é uma comunhão das vontades, digamos, do presidente da República com a vontade legislativa, no caso, não extremamente legislativa, mas uma vontade de controle do Senado Federal. Portanto, é absolutamente desprovido de sentido discutir as circunstâncias em que qualquer dos ministros do Supremo foi indicado ou foi aprovado pelo Senado para se discutir a decisão judicial. A decisão judicial podia ser discutida. No plano teórico, a discussão poderia ser até a discussão se o mandado de segurança seria a via adequada. Né? Agora, discutir a pessoa de quem julgou, qual é o mérito do ministro, né? Não faz nenhum sentido. Né? E isso vem bem a calhar, ou isso é muito próprio, infelizmente, da personalidade do atual presidente da República, e, com perdão daqueles que o idolatram, é uma pessoa, eu diria que beira o analfabetismo funcional. Né? Obviamente, ele não entende de direito, não entende a Constituição, não, não sabe sequer respeitar a Constituição. Né? É iletrado também do ponto de vista da política. Né? Eu imagino que ele tenha ficado 28 anos no Poder Legislativo e talvez não tenha aprendido. Né? Demonstra, muitas vezes, em suas opiniões, demonstra não ter aprendido sequer o rito legislativo. Né? Talvez não conheça o regimento das casas legislativas, nem a casa a qual ele pertenceu, e trava uma discussão horrenda, né? Personaliza a discussão sem nenhum fundamento e, pior, desafia não apenas a autoridade do poder judiciário, como também a autoridade do poder legislativo. Seria importante que o presidente da República compreendesse, e isso é para ser compreendido desde antes de se candidatar, que os poderes são limitados, inclusive o poder do presidente da República é restrito. Só conseguiu governar bem ou governar com estabilidade no Brasil pós-Constituição de 1988, portanto, governar sob as regras da democracia, só conseguiram governar bem aqueles que souberam compreender os limites do seu poder. Né? Num sistema constitucional em que existe, de um lado, a divisão territorial do poder e, do outro lado, a divisão funcional do poder, é preciso que, e estamos falando do presidente da República, é preciso que o presidente da República compreenda que existe, no plano da divisão territorial do poder, a que eu me refiro, existe o poder da União, existe o poder dos Estados-membros e do Distrito Federal, e existe o poder dos municípios. No plano funcional, existe o âmbito de poder, né, do executivo, existe o poder legislativo, existe o poder judiciário. O presidente da República, portanto, no plano territorial, não pode imiscuir-se, invadir o que é constitucionalmente competência, poder dos Estados-membros e também o poder que é estritamente municipal. O artigo 29 da Constituição estabelece, inclusive, as competências dos municípios para legislar sobre matéria de interesse local. Né? No sistema federativo brasileiro, nós temos o requinte de ter, inclusive, os municípios, leis orgânicas que
funcionam no âmbito estritamente municipal como constituições municipais, né? Nós temos, na outra banda da divisão funcional do poder, as prerrogativas que são próprias do Poder Legislativo. Uma delas eu já citei hoje. O presidente da República indica o ministro do Supremo Tribunal. E o Senado poderá aprovar ou não este indicado. De tal sorte que, quando se fala ou se critica a indicação de um ministro pelo presidente da República, é preciso considerar que, por pior que seja a indicação, ou imagina assim que o presidente da República indicou alguém sem notório saber jurídico e sem reputação ilibada, que são os requisitos constitucionais do indicado para o Supremo Tribunal, se este candidato, por pior que seja, é aprovado pelo Senado, nem se pode imputar ao presidente da República a responsabilidade exclusiva pela má escolha, né? No mínimo, nós vamos ter de dizer que o Senado foi conivente com a má escolha. Então, isso é uma discussão absolutamente, para usar a expressão aqui bem manora, absolutamente abestada. O que nós temos de discutir, e podemos discutir sempre, é o conteúdo da decisão, né? Conteúdo da decisão. Mas conteúdo da decisão é para ser discutido tecnicamente. E é por isso que a União tem uma pessoa que ocupa o cargo de advogado-geral da União. É por isso que a União tem a carreira dos advogados da União, dos procuradores federais, das autarquias, dos procuradores da Fazenda Nacional. É para isso que existem advogados para defender o interesse da União. Então, se existe o argumento de que a nomeação, a indicação de quem quer que seja, por exemplo, para ser delegado-geral da Polícia Federal, é uma nomeação lícita, uma nomeação rígida do ponto de vista jurídico, que isso seja discutido tecnicamente, mas não esse absurdo de ficar xingando, fazendo protesto na frente da casa do ministro. Aliás, protesto pode fazer, mas o presidente da República usar, inclusive, expressões que se aproximam do baixo calão para ofender um membro de outro poder, e aqui me perdoa, inclusive, algo de corporativo, não é? Um juiz, ministro do Supremo, que é ofendido nessa linha que o presidente da República faz, ofende toda a magistratura, né? Inclusive, outro dia eu falei do quão ruim é você ter juízes como heróis ou como vilões, né? Os juízes não têm de ser nenhuma coisa nem outra. Os juízes cumprem o seu mistério de aplicar o direito aos casos concretos, né? Eu costumo dizer o seguinte, que quando a gente entra na magistratura, e eu já estou nela há mais de 25 anos, a gente já entra com a consciência de que a gente não está aqui para agradar, né? Se você faz concurso para ser juiz e assume a função de juiz pensando que você vai agradar as pessoas, você entrou na profissão errada, porque primeiro que nós não temos esse dever de agradar ninguém, né? Segundo que é impossível agradar ambas as partes, 100%. Às vezes, se for parcialmente procedente, se for acordo, você, entre aspas, pode encontrar satisfação de ambas as partes. Muito raro isso, né? Mas essa é uma profissão
que desagrada. Desagrada, porque, inclusive, como o direito não é ciência exata, existem várias interpretações, né? Então, ambas as partes muitas vezes têm interpretações razoáveis, interpretações defensáveis, mas, lamentavelmente, para uma das duas, né, essa interpretação defensável, essa interpretação razoável vai ser rejeitada por uma interpretação judicial que pode ser mais favorável a uma das partes, e muitas vezes a interpretação do juiz é desfavorável para ambas as partes, o que o juiz acaba adotando uma terceira via de interpretação, né? Mas o desdobramento pior disso tudo é o fato de que o presidente da República, não satisfeito em detratar a figura do juiz, que ele deveria respeitar como um membro de poder, isso vale para o ministro Alexandre de Moraes, vale para mim, vale para qualquer magistrado, ele ainda incentiva, não é, manifestações absolutamente desprovidas de razoabilidade, manifestações desprovidas de qualquer amparo. Não a manifestação em si, a manifestação é livre, mas o conteúdo das manifestações não encontra amparo, não é? Legal. Não é? Manifestar-se defendendo o fechamento do Congresso Nacional, o fechamento do Supremo Tribunal Federal. Eu vou usar a expressão chula porque é a expressão que está nos cartazes. Expressão foda-se Supremo Tribunal Federal. E o presidente da República apoiar isso é uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade que é agravada exponencialmente. Porque nós vivemos uma época em que as pessoas devem. Eu vou dizer, não é porque é a Organização Mundial de Saúde, não é porque é prefeito, não é governador, devem por uma questão de bom senso, uma questão de razoabilidade, uma questão de normalidade mental. Quem se expõe aí para a rua sabendo que nós estamos diante de uma pandemia, de um vírus que é altamente contagioso, né, vai para a rua para se manifestar. Não interessa se é a favor ou se é contra. Não é para ter manifestação na rua. E o presidente da República incentiva isso, enquanto o ministro da Saúde dele estava se arrumando para viajar aqui para Manaus, com toda a seriedade, e louva-se isso no ministro da Saúde, no dia de hoje, que tenha vindo aqui a Manaus, onde a situação é desastrosa do ponto de vista da disseminação do vírus, né? Enquanto o ministro da Saúde está, vamos reconhecer, trabalhando seriamente, não vamos até desconsiderar que ele deve viver hoje um momento assim de dificuldade, porque ele precisa defender a pauta séria da saúde diante de um presidente que se demonstra absolutamente irresponsável, né? Absolutamente criminoso. Né? O ministro da Saúde está aqui em Manaus, cuidando da gravidade do caso aqui em Manaus, e o presidente está na rua, o quê? De novo, ou se mantém, não é? Desmoralizando a própria, as próprias recomendações do seu Ministério da Saúde. Né? Então, presidente que fica desafiando os poderes, desafiando a ciência, desafiando o bom senso, desafiando a moralidade, desafiando e desrespeitando, inclusive, a memória dos mais de 7 mil brasileiros que, no registro de hoje, já perderam a vida, segundo as estatísticas oficiais, para a pandemia. Estatísticas oficiais, porque se nós tomarmos o número de mortos oficiais pelo Covid-19 de Manaus e o número de enterros que estão acontecendo em Manaus muito
muito acima da média, 3, 4 vezes acima da média diária normal de Manaus, é óbvio que, no mínimo, nós temos várias mortes, se não diretamente vinculadas ao Covid-19, estão relacionadas com o Covid-19. Né? Portanto, é bastante ruim, extremamente preocupante nessa época que nós tenhamos a figura de um representante de um dos poderes, no caso do Poder Executivo da União, que é o Presidente da República, com essa conduta que desrespeita a Constituição, seja porque desrespeita a divisão territorial do poder, seja desrespeitando a divisão funcional do poder. Nesse ponto, é preciso relevar, né, nesse momento, a postura, eu diria até muito cordata, né, muito paciente até, dos parlamentares. Né? Eu vejo, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados hoje, o deputado Rodrigo Maia, agindo com absoluta cautela, pisando em ovos, como se diz na expressão popular, porque ele tem já aproximadamente 3 dezenas de pedidos de impeachment à mesa, né? E ele notoriamente não dá seguimento a nenhum deles, porque o parlamento, é verdade, tem hoje pautas mais urgentes. Né? É preciso legislar, né? Essa legislação de emergência, a legislação até já chamada legislação de guerra. Né? É preciso deliberar sobre questões fiscais, sobre questões trabalhistas, sobre os auxílios necessários para estados, municípios, para as pessoas, né? Que têm a sua sobrevivência ameaçada do ponto de vista sanitário e do ponto de vista econômico. Né? E acho que só por isso não se deflagra, o que é muito grave, só para fazer um comentário outro dia, o impeachment é sempre muito grave. Eu costumo dizer que é sempre muito grave todo tipo de ação que vise a, digamos, caçar, a anular o que seja o resultado da eleição popular. Né? O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, ele foi, em que pese ele mesmo pôr em dúvida, mas eu acho que não há dúvida de que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito democraticamente, né, em 2018, né, e foi eleito para cumprir um mandato para o povo brasileiro. Né? Então, não foi eleito para ficar fazendo bagunça, né? Para ficar agindo como se ele ainda fosse aquele deputado de baixo clero que ele foi por várias legislaturas, também legitimamente eleito pelo povo fluminense. Né? É absolutamente indesejável no plano abstrato que a gente precise recorrer a um processo de impeachment. Ocorre que, objetivamente, se o presidente da República comete crime de responsabilidade, o processo passa a ser possível. O mais desejável, né, embora eu pessoalmente já tenha perdido as esperanças, é que o presidente se comporte como presidente da República, né? Que ele haja como presidente da República. Hoje o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, numa entrevista à CNN, falou até uma coisa bem prosaica, né? Com a clareza que geralmente o prefeito Arthur Virgílio adota para falar. Ele diz assim: eu ainda nunca vi, isso palavras do prefeito de Manaus, nunca vi o presidente Jair Bolsonaro sentado no gabinete trabalhando, despachando, discutindo com os ministros das pastas diversas, os assuntos próprios da administração.
Na verdade, o chefe do executivo tem que administrar, né? E isso vale a pena. Está ali na estante. Deixa eu ver se o meu dedo alcança aqui. Estou tentando começar a ler já há algum tempo aqui. Os diários da presidência do presidente Fernando Henrique Cardoso. As primeiras páginas que eu li demonstram assim: a atividade do presidente da República é muito prosaica, é até chata, é melhor ser juiz de trabalho. Né? O trabalho é mais divertido, faz audiência, as sentenças, os casos são muito diferentes um do outro. Tal. O trabalho do presidente da República é um trabalho chato, é despachar. E o presidente Fernando Henrique sempre destaca isso, e é uma função de pouco poder. É pouco poder para pouco poder real, né, de decidir. Logo, a maior qualidade que o presidente da República pode ter e que infelizmente o nosso atual presidente não tem é a capacidade do diálogo, porque nesse momento, né, mais do que nunca, o presidente precisaria dialogar com os governadores, os que são correligionários dele e os que não são, né? Precisaria dialogar com prefeitos, dialogar com o judiciário, dialogar com o legislativo de uma forma republicana. Né? A propósito de dialogar, eu falei do presidente Fernando Henrique, para ser mais ou menos equânime, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tinha essa qualidade. Né? Eu diria até que tinha demais, né? A ponto de ter sido amigo demais, por exemplo, do governador da época de Minas Gerais, o Aécio Neves, que era um adversário político dele, né? A ponto de que disse que em 2006, quando Aécio concorreu à reeleição ao governo de Minas Gerais, né, ele não fez nenhum esforço, ou fez pouco esforço, em prol da candidatura de Geraldo Alckmin, que era o candidato do PSDB à presidência, como adversário de Luiz Inácio, naquela eleição do ano de 2006. Tanto que no estado de Minas Gerais ficou famoso naquela eleição o tal do voto lulécio, né? Lula presidente, Aécio governador. Né? As qualidades do diálogo. Né? Assim como em 2018, em São Paulo, houve o voto Bolsodória, que todos estão vendo que também foi para o Beleléu. Né? Bolsodória, Bolsonaro e Dória, e também o neoconflito político brasileiro, Bolsonaro versus Sérgio Moro. Né? Esse conflito moderníssimo de agora. Né? Bem, hoje eu não falei muito de direito, foi comentário político. Né? Eu devia ter feito essa advertência lá no começo, para quem não gosta de comentário político, não assistir, mas paciência. Né? Abraços a todos e desejos de uma boa semana. Tchau.